Começa agora o Fisiocast, o podcast oficial do fisioterapeuta. Salve, 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 mocidade! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fisio Intensiva. E hoje, quem tá com a gente, nada mais, nada menos que o professor Fernando Batista, praticamente fundador da Fisio Intensiva. E aí a gente tá recebendo esse professor, fisioterapeuta, gestor, que vai contar tudo pra gente, né, Fê? Se apresenta aí, conta um pouco aí do seu currículo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, gente, como a Rê falou, né, eu sou fisioterapeuta e comecei aqui na Liga, sou um dos cofundadores, junto com a Camila e com o Fernando Zanata. A minha vida na Fisio começou há muitos anos atrás, ali em volta de 2003, mais ou menos. Nossa, fala 2003, há muitos anos atrás, dá uma dor, né? Aí, eu já trabalhava e pagava conta nessa E tinha uma época. faculdade anterior, então eu comecei em 99, então assim, né? Mas enfim, comecei em 2013 na fisioterapia, e aí fui descobrindo mais ou menos ali o que eu queria fazer da vida, né? Que a gente não sabe, são muitas áreas. Em 2007 eu resolvi então ir para a área hospitalar. E aí eu fiz a minha primeira especialização na Santa Casa. Em 2008 eu fiz outra especialização na HC. E aí eu já comecei a trabalhar, né? Aí já comecei a rotina do dia a dia do fisioterapeuta, Aí dava ficou plantão sério o noturno. negócio, né? Aí você começa a ver que o negócio é mais embaixo, né? E aí, terminando essa pós-graduação, eu continuei só estudando, mas aí a gente diz, eu digo estudando informalmente, né? Se atualizando. Sem uma instituição. Em 2012, eu acho que 2012 para 2013 eu concluí o meu mestrado profissional. E desde então eu comecei na Liga. Loucura, hein, Fê? Mas não paro de estudar. Hoje eu estou terminando uma pós de gestão hospitalar e MBA em acreditação. Então, Gente, vocês viram, né? Não dá para respirar na vida se não estiver estudando, não tem outra alternativa, né? E me conta uma coisa, com relação à sua vivência aí nesse período todo de fisioterapia, não só intensiva, né? Mas intensa na sua vida, porque você vive mesmo a sua profissão, isso é uma coisa muito fácil de perceber para quem te conhece, quem te segue, você conecta as coisas. O que te fez? Me conta uma história, alguma coisa aí que te fez ou entrar na fisioterapia, ou se manter, continuar, porque tem gente que às vezes desiste do negócio, né? Ou até mudar de área, ir para a área hospitalar. Conta aí uma história para nós. Eu era educador físico, né? E tudo começou porque eu tinha um coordenador na academia que era fisioterapeuta. E ele estava terminando o curso, na verdade, e ele era a pessoa ali que atendia aqueles alunos mais complicados, que vinham de um pós-cirúrgico, e ele era coordenador e ele atuava também. Então, eu comecei a me interessar um pouco ali. O que é a fisioterapia, na verdade, né? E aí eu conversei muito com ele me explicou muitas coisas, e aí eu comecei a pegar o gosto. Como eu já era educador físico, então é um passo, né? E aí eu resolvi entrar na fisioterapia. E aí, quando eu entrei na fisioterapia, o mais legal foi assim, que eu conheci uma aluna lá na academia que também era fisioterapeuta e trabalhava no hospital, no antigo Hospital da Penha. E eu ficava conversando muito com ela sobre isso. E aí ela me despertou a vontade de ir pro hospital, porque não tem ninguém da família que trabalha com isso. Que loucura, eu também. Minha família é de professores. E aí despertou aquela curiosidade, na verdade, né? Eu não sabia ainda se era o que eu queria. Fui pra faculdade estudar, enfim. A gente passa por várias coisas, né? Vários estágios, várias áreas, começa a gostar de tudo. E eu jurava que eu ia pra neuro. Mas aí, como eu tive essa... Eu jurava por quê? Porque no estágio eu gostei da neuro infantil, que é engraçado, né? Porque eu não lido bem com criança. Isso que eu ia falar. Acho que você pensou, melhor posição da criança, com hidrato de cloral, que nessa época podia, né? Ver tomar hidrato de cloral, agora não pode mais, gente. Mas foi um professor que me convenceu que eu me dava bem com as criançadas lá. Enfim... Mas eu tava com aquele negócio do hospital, né? Como eu já tinha tido uma pessoa que falava muito, eu falei, cara, eu vou prestar hospital. E aí eu passei. Que maravilhoso. Eu fui. E desde então, nunca mais. E aí a minha profissão, né? Não tem como você parar. Embora eu nunca pensei, vou largar isso. É assim, tipo, de fato eu vou largar, eu nunca pensei. Mas eu não vou falar pra você que eu tive momentos de frustrações que eu tive, né? Todo mundo tem em qualquer profissão. Tanto que no meio do caminho eu quis fazer uma outra faculdade, mas não porque eu queria largar a fisioterapia, porque dentro do hospital que eu trabalho tem a oportunidade de você mudar de área. E tinha uma vaga de marketing que ia sair futura.
E aí, o que eu fiz? Pô, vou fazer um curso técnico de marketing, uma faculdade, né? 2 anos, na época. É tecnólogo, tecnólogo, né? Mas aí eu fiz e, no final das contas, eu falei, cara, não é isso que eu gosto. Né? O que eu gosto mesmo é do que eu tô fazendo, é fisioterapia. Eu gosto de estar no hospital. Então, não adianta eu ficar me escondendo, porque eu não queria dar plantão de final de semana, que eu acho que é a maior dor de todo Exatamente. mundo, né? E eu trabalhava em 2. Nossa. Então, as pessoas ficam, eu não tenho folga, não tenho fim. Mas não adianta fugir. Né? Porque era o que eu gostava de fazer. E aí eu desisti da faculdade, faltando um mês, era só entregar o TCC, eu nem terminei. Mesmo? Não entreguei o TCC e voltei para fisioterapia como eu estava normalmente, voltei nos plantões. Entendi. E aí foi onde eu me encontrei na liga, né? Eu reencontrei a Camila, porque a Camila trabalhou comigo no Emílio Ribas em 2009. E aí a Camila veio, eu tenho um projeto, uma página no Facebook. Aí eu conheci o marido dela. De página no Facebook, para a Liga da Física Intensiva. Aí vamos dar uma aula. Putz, vamos. E uma aula, inclusive essa aula foi bem ruim, bem feia, porque assim, não tinha estrutura nenhuma, nós inventamos na hora, ligamos uma câmera, é bem rústico mesmo. E desde então, foi ali que eu me encontrei. O que eu percebi? Eu gostava do que eu fazia, mas eu tinha um momento de frustração porque eu não caminhava, eu estava parado ali. E quando eu entrei na Liga, quando a gente fundou a Liga e tudo, foi aquele momento que eu falei, putz, é isso que eu quero. Nossa, Fê, isso é sensacional. Se a gente pensa, né, a gente escuta muito de colegas essa questão da estagnação na profissão. Exato. E aí você vem construindo sua trajetória com muita autoridade e isso, inclusive, te deu outras oportunidades. Né? A Liga, eu acho que faz parte da tua composição como profissional, vem com você, mas aí você conseguiu galgar outros espaços. Exato. Sendo fisioterapeuta. Isso que é o mais legal. Então, conta um pouquinho dessa transição da assistência. Hoje, né, o Fernando é gestor de um serviço, na verdade, que não é centralizado. Ele não é gestor de um serviço, de um local, de um hospital, mas é de uma rede que é grande, abrangente e que cada uma... São Paulo é assim, né? Cada bairro é uma cidade, é um mundo, então, com realidades muito diferentes. Como que você deu esse salto? Bom, eu sempre, como eu citei a Liga, né, pra gente fazer essa transição, é assim, eu sempre gostei de estudar e sempre gostei da parte técnica, que é importante, óbvio, né? Você tem que estudar, você tem que se atualizar, isso é fundamental, não tem o que fazer. Só mais do que estudar, Fernando, você questiona a ciência. Sim, tem isso também. E isso, né, tanto que a gente brinca, né, do Respiron e tudo mais, de que incentivador inspiratório não resolve, mas porque você não é um leitor passivo, né, Fê? Porque uma coisa é você ler, né? Você lê o estudo, outra coisa é você ler, interpretar e saber se aquilo é bom e é aplicável de verdade, né? Então é ver viés, ver metodologia, enfim. É que a gente fala muito simples, né? Eu vou ler, eu li um estudo, mas é muito mais trabalhoso, não é tão simples assim. Porque eu acho que você aparece muito, inclusive nas redes, enfim, onde você passa, exatamente por conta dessa posição que você tem em frente à ciência. Então, prática baseada em evidência, sim. Agora, não é qualquer evidência, porque nem tudo é evidência, né? E isso, eu acho que poucas pessoas gritam tanto quanto você fala. E isso é importante, né? Isso é um pilar de várias outras coisinhas que vão te ajudar depois lá na frente, por exemplo, fazer essa transição para gestão, por exemplo, que eu vou chegar lá, né? Que assim, eu gostava muito da parte técnica e muito dessa parte de estudar. Isso é ótimo, é essencial. Só que dentro disso, qual que era o problema? Eu tinha muito conflito. Porque nem sempre as pessoas são iguais a você. Elas não estudam como você, elas não fazem, elas não têm as mesmas atitudes que você. E às vezes você acha que as pessoas têm que ser igual a você. Exato. E eu sempre fui assim no começo. Por isso que eu tenho essa fama de briguento, de brigão, não sei o quê. Porque eu achava que as pessoas tinham que fazer o mesmo que eu. Porque se eu faço tudo certinho, por que as outras pessoas não vão fazer? Então eu demorei para entender isso. E a grande transição que eu tive para virar gestor, não foi só isso, mas foi esse grande ponto. Que os meus gestores apontavam muito isso para mim. Fernando, você é muito bom no que você faz, mas você tem um grande problema em gerar conflitos. Eu gerava o conflito e não, né? Não é que a treta estava pronta, você fazia a treta. Então, e não era só com a equipe de física, era com o médico, com a enfermagem, porque eu era título naquele cara chato, porque eu queria tudo correto. Não é chato, eu era
o correto, mas é que existem formas de você falar. Para ter liderança, você precisa ter Exato. maturidade emocional, Exato. né? Porque uma coisa é você impor, outra coisa é você estimular, né? Exato. Vê a diferença, mocidade? É uma loucura. E aí foi esse foi o primeiro pilar, né? Assim, eu melhorei essa questão, comecei a ser uma pessoa mais acolhedora das equipes, comecei a utilizar o meu conhecimento, para conseguir o que eu queria, ou seja, para trazer as pessoas para o meu lado, mesmo eu não sendo um gestor, mas eu trazia a equipe para o meu lado. E aí, ali, eu acho que as pessoas começaram a me olhar de uma forma um pouco diferente, né? Eu não tenho informações 100% fidedignas disso, mas antes de eu virar gestor, muitas pessoas me falaram que isso ocorreu por uma indicação, né? Óbvio que eu participei de um processo, Claro. mas você é indicado para estar nesse processo. Não é todo mundo que pode participar. Teoricamente até mas assim, vai ter aquela eliminação inicial que são as pessoas indicadas porque tem que ter um perfil. Não, o cargo, né, exige, Isso. não é bagunçado. E qual que é a competência técnica para você ser um gestor hoje? Ainda é só a RDC 7, né, que ela pede o título de especialista. Isso é o que está na lei. Mas para você ser um gestor, não basta ter o conhecimento técnico. É muito legal, você vai passar visita, você vai ver a rotina dos seus colegas de trabalho, enfim, você tem que ter o conhecimento técnico. Mas gerar conflitos, gerar pessoas é mais complicado. Então, às vezes, muitas pessoas não querem e elas tentam correr, mas uma das coisas, por exemplo, fez com que eu entrasse no MBA de gestão em saúde e acreditação hospitalar. Por que acreditação? Né? Porque o que tem a ver com a FISO? Muitas pessoas podem perguntar. Porque o processo de acreditação é qualidade. Né? E qualidade não se envolve só qualidade à assistência ao paciente. Quando a gente está falando de acreditação, a qualidade é para o paciente, a qualidade é para o serviço. Então, você saber, por exemplo, para mim, saber um processo mais a fundo do que é uma acreditação, de como é uma qualidade do hospital, é muito bom. E, ao mesmo tempo, eu estou sabendo sobre gestão hospitalar. Eu sei tudo sobre o que é finança do hospital, como é adquirido tal compra de tal medicamento, de tal produto, de tal gasto, como é calculado os gastos, os passivos, os ativos, enfim, coisas específicas, porque as pessoas pensam, para eu ser gestor na fisioterapia é fácil, é só eu virar gestor e acabou, eu vou lá, faço escala, entendeu? Exatamente. E não é bem isso, a gente participa de reuniões, é diretoria, são indicadores, então são coisas que, por exemplo, uma especialização, um MBA, ele te traz uma visão que você não tem. Porque eu sou assistencial, ponto. É isso que nós somos, né? Sabe que a gente, o professor Fernando, vai ser professor do nosso MBA, da Fisiointensiva, onde exatamente a gente vai... o nosso foco, né, Fê, no MBA, é transformar todas as ferramentas que a gente já tem em valores que podem ser bases para empreender. Porque o que você fez foi isso, né? Você pegou todo o teu conteúdo e empreendeu nessa carreira. E virou gestor, e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para galgar. Então, assim, no nosso MBA é exatamente por isso que o professor Fernando, é óbvio, é parte importantíssima do MBA, que é para trazer realmente essa visão aí maior da profissão, que é o que a gente não tem, a faculdade não ensina. E aí essa sensação de frustração e de estagnação que muita gente fala que tem, ou que abandonam, ou que fica ali, né, dando plantão para o resto da vida. E aí uma coisa muito interessante você falou, né, essa questão de gerir pessoas. É muito difícil. É muito mais fácil pegar o ventilador, né, Fê? E aí você faz a alocação de equipes, por exemplo, de recursos humanos, que é o que a gente tem de mais importante dentro de um serviço de saúde. Como que você identifica os seus fisioterapeutas? E não só identificar na hora de fazer o processo seletivo para entrar no seu serviço, mas como que você... Olha, você vai ficar ali, você fica aqui. Me fala um pouco disso. Vamos lá. Eu vou fazer o gancho desde a entrada do serviço até quando ele tá lá, tá? Tá. E eu vou pegar ainda mais o gancho que você falou da faculdade não ensina. Eu não sei hoje, porque eu já me formei há muito tempo, mas nós tínhamos uma matéria chamada ensina. Administração Hospitalar. Hoje tem gestão. Que é como você montar uma clínica. Né? E não é como montar uma clínica da parte burocrática, é da parte estrutural. Física. Cara, isso interessa pra mim, sim, mas eu tenho uma pessoa... Eu vou contratar alguém pra montar uma clínica pra mim, então não me interessa 100%. O que me interessa é a gestão. É como eu vou fazer isso por trás, e isso não é ensinado. Bom, vamos lá.
Muitas pessoas pensam que quando algum fisioterapeuta vai conversar comigo ou vai fazer uma entrevista, enfim, dependendo do que acontece dentro do hospital, eles acham que eu vou colocar a PubMed na frente dessa pessoa. Primeiro, para essa pessoa entrar no serviço, não sou só eu que faço o processo seletivo, mas a gente não busca apenas uma pessoa com conhecimento técnico. Então a gente quer saber a vida dessa pessoa, por que ela quer estar ali, quais são os objetivos dela na profissão e na vida, porque... o cara pode falar pra mim, eu quero vir aqui juntar dinheiro porque eu quero viajar para os Estados Unidos daqui um ano e ir embora. Tudo bem, isso não é um problema, mas eu já tô ciente que quando ele estiver comigo um dia eu vou perder essa pessoa ali por algum motivo. Mas e o comportamento? Isso é muito interessante. Na entrevista, não sou só eu, nós somos geralmente em 3, 4 pessoas, a gente verifica muito isso. Então, nós vamos fazendo perguntas e questionamentos onde a gente consegue ver o comportamento da pessoa, como ela se porta, como ela se senta, como ela reage com as expressões faciais das perguntas. Por quê? Porque eu não posso ter um problema na equipe. E a pessoa não saber algo não é um problema, porque ela vai aprender, tem protocolo. Não é técnica, né? dá para se recuperar, Exato. Né? Não que a pessoa tem que... então eu não vou estudar. Não é isso. Não, tem que estudar. Mas assim, a gente consegue recuperar. Estando dentro do serviço, aí a gente vai alocar esse fisioterapeuta. Eu já fui coordenador de hospital, eu vou pegar o exemplo de alocação do hospital. Então, quem são os físicos que ficam na UTI? Teoricamente, são os que têm mais conhecimento técnico-científico para estar ali. Tomada de decisão Porque rápida. eu preciso de um cara que saiba mais, uma pessoa, um físico, um homem, mulher, enfim, que saiba mais e que saiba resolver um problema ali. E que tenha maturidade e tranquilidade para dentro de um ambiente caótico... Estressante, mil cruzes. Não perder a paciência. Então, é assim que a gente coloca. Para colocar na UTI. PS é a mesma coisa. Porque PS também é corrido, né? Então, não dá para você deixar uma pessoa que não tem nenhuma experiência com um paciente crítico no PS. Então, isso é óbvio. Enfermaria, não que as pessoas... Só para lembrar, não é que a pessoa sabe menos. É que na enfermaria... Diferente a ela dinâmica. não tem uma dinâmica igual a da UTI. Ponto. Isso. E aí, na enfermaria, a gente também tem a alocação daqueles andares mais buchas. Nossa. Que eu preciso de fisioterapeutas que, além de ser bom tecnicamente, eles são bons na comunicação com a equipe, na comunicação com a família e para gerir conflitos com essa família. Que loucura. Parece simples. Não, parece simples. Na verdade, assim. Não tem nada. Parece simples quando eu vou atender no hospital. Mas por trás, quando a gente está na gestão, a gente está observando tudo isso. Então, eu tenho vários fisioterapeutas na minha equipe hoje que se um dia, se eu chegar amanhã e falar, hoje eu estou saindo da empresa. Óbvio que vai ter que participar de um processo seletivo. Mas eu tenho pessoas que conseguem tocar você as pode, unidades. inclusive, indicar para o processo seletivo, por exemplo. Eu cuido de 4 unidades autogerenciáveis. Então, e eu vou falar para você, é muito interessante isso, porque eu não tenho uma pessoa. Eu tenho praticamente 90% da minha equipe, das 4, elas gerenciam tudo sem eu precisar estar lá. Nossa, Fê, isso é uma característica fundamental, mocidade, da liderança, né? O líder, ele propicia a evolução e a progressão dos seus, da sua equipe, né? A graça não é o teu nome aparecer, Exato. É a sua equipe. Eu tô ali porque precisa, tem que ter um líder, né? Claro. É óbvio. Mas assim, e aí existem vários tipos de lideranças e tudo mais. E uma liderança na saúde que é muito interessante, a gente chama de transformacional. O nome já diz, eu vou transformar a pessoa. Então ela vai participar de vários processos, ela pode participar de reunião comigo ou sem mim. Entende? Eu posso falar, olha, eu preciso de um representante nessa reunião, eu não vou poder estar na unidade, você pode fazer para mim? Posso. Isso é uma forma de estimular o físio também. Muito. Assim seria em outros ambientes. E você também dá responsabilidades para eles, né? E não tem problema nenhum você dar, porque isso não é desvio de função, como muitas pessoas pensam. Desvio de função é eu dar uma planilha minha, por exemplo, ele tabular. Não. Agora, ele preencher um indicador é uma coisa. Aquele físio que vai cuidar do preenchimento para verificar que pós-atendimento está tudo certinho, não tem problema. Eu ter um fisioterapeuta, por exemplo, que vira uma referência naquele dia do hospital. Uma referência para tudo, para qualquer problema que tiver. Isso que eu queria te perguntar. Entendeu? Então, você tem referências que, vamos falar, canaliza ali. Você consegue fazer com que você enxergue essa pessoa. Para algumas coisas a gente precisa.
Entendi. Agora, se você tem uma unidade com um físio por período, todo mundo vai ter que ser referência. Você vai ter que Ah, não, treinar é essas diferente. pessoas, né? Aham. Porque senão não anda, né? Imagina, tem um de manhã que é muito bom, à tarde Mais ou menos. não dá. Mas você tem que ter uma referência. Você precisa ter um fisioterapeuta. Então, assim, geralmente esses fisioterapeutas, inevitavelmente, tá, gente? Pode parecer bobeira para algumas pessoas que estão ouvindo, mas não é. Isso muda muito a postura do fisioterapeuta dentro do hospital. E aí, como que você enxergou esse cara para ser referência? Primeiro, ele tem que ter um bom conhecimento, e não estou falando de PubMed, tá? Ele tem que ter um bom conhecimento básico para conseguir resolver os problemas com as famílias, que é muito mais importante resolver o problema com a família do que com a equipe multi. Porque com a equipe multi você se resolve, né? É simples, Ou se tá matam. ali o dia inteiro, se mata. Mas resolve. Com Olha a família, só. não. Uma coisa não resolvida com a família, acabou. A internação passa a ser um inferno, porque ela não vai confiar mais em ninguém. Loucura. E principalmente na equipe. Você acaba com todo mundo, não só com a fisioterapia, mas Exato. a confiança com o serviço, Isso. né? Então essa pessoa tem que ter um bom conhecimento. Ela tem que saber se comunicar. Ô, Fê, uma coisa, é só um parênteses, né? O conhecimento, o conhecimento também é uma forma de ter autoridade. É Porque muito. quando a gente sabe, você se comporta diferente também, não é? Sim. Você não tem medo de fazer uma discussão, né, com a equipe multi, Exato. de passar uma visita, né, de conversar com a família, que é um momento muito difícil, dependendo do que você tem na mão. Se você tem conhecimento técnico, científico bem embasado, a sua postura muda, Exato. porque você confia naquilo que você tem, né? E a equipe vê isso, tá? Todo mundo vê isso. Não estou falando só de fisioterapia, tô falando de equipe em geral. A equipe do hospital, ela consegue identificar quem é aquela pessoa que tem bom conhecimento, que se expressa bem e que consegue fazer o trabalho. É aquele negócio, é o plus, né? É o além do. Então, eu sou fisioterapeuta, vou atendo, mas eu faço algo além. Sim. Né? E o algo além é isso, é você saber se comunicar adequadamente, você ter respeito pela equipe, você obter respeito da equipe. É que eu não gosto muito desses conflitinhos, que eu acho que isso é um pouco de perder tempo no hospital, mas vou dar um exemplo aqui. Mas a enfermagem fica me chamando para aspirar e para posicionar o paciente. Se ela faz isso toda vez com você, é porque você não tem autoridade. Tá? Mas é que eu não gosto de arrumar confusão. Não, arrumar confusão é uma coisa, ter autoridade é outra. Quando você mostra que você tem autoridade, tendo conhecimento, posicionamento e comunicação, isso acaba. Seu papel você deixa bem definido, né? Isso é um exemplo bem pequeno para as pessoas entenderem, porque é um cotidiano. Nosso primeiro pilar no MBA é exatamente comunicação de alta performance. A gente traz o Daniel Alveno, que é um espetáculo nisso. E é exatamente isso. Porque, assim, a comunicação não é só palavra, também tem toda essa questão aí do não verbal. Exato. E de se posicionar, né, Fê? Não adianta você, por exemplo, né, falando de não verbal agora, né, você está conversando com a família numa mesa. Vamos pegar o Daniel Alveno de exemplo, que ele é muito bom em comunicações de má notícias, né? Isso. E ele tá dando a notícia para a família aqui, assim, Nossa. né? Então ele pode Se você ter é um o ótimo filho, conhecimento. você bate na pessoa, né? Mas a postura dele já mostra desinteresse. Claro, gente, a gente está exagerando, Claro. obviamente, que é para ficar Não na é mente de exagero. vocês, mas isso Acontece. Formas de sentar numa reunião, onde você está numa reunião discutindo pontos importantíssimos e as pessoas estão sentadas largadas ou estão com sono. Então, assim, são pequenos detalhes que isso vai fazer diferença na Não sua é bem vida. detalhe, Não, né? vai fazer muita diferença na sua vida. E o conhecimento não é tudo, né? Como a gente estava falando, é importante, mas É uma ferramenta, né? Mas não é exclusiva. a gente olha tudo. Na verdade, a gente faz um raio-x do fisioterapeuta. Que loucura. É. Que medo. E aí, a gente sempre vê, né, com essa palavra estagnação, essa coisa da frustração que a mocidade vem trazendo pra gente. Do ponto de vista pessoal mesmo aí, da sua trajetória de vida, me fala algumas coisas que podiam ter te travado, ou até que te travou em algum momento, que foi difícil superar, porque você trouxe isso da tua criação como uma crença limitante. Eu vou te trazer uma, hein, que eu tô tentando tratar na vida, por exemplo. A gente traz de um cristianismo que para mim é um pouco distorcido, que dinheiro não traz felicidade. E aí a gente fala, mas eu trabalho por amor. Tá bom, mas você tem uma série de outras... E o dinheiro é energia, é importante, ele te reconhece e tudo mais. E isso é uma crença limitante. Para mim, pelo menos, eu tô tratando. Mas dentro da tua carreira e de maneira geral, conta um pouco aí quais foram essas... Vou pegar o gancho do dinheiro que você tá falando, tá? Eu sempre pensei muito em dinheiro. Mesmo sendo fisioterapeuta, as pessoas podem falar, mas poxa...
Independente do salário, eu sempre pensei que, assim, eu quero ganhar mais. Uhum. E não importa se vai ser lá no hospital, ou se vai ser fora, se vai ser investindo, se vai fazer... Não importa como. Onde você Tá? achar um caminho... Porque isso é essencial para viver. Então, não tem outra forma, né? Então, eu já entrei na profissão com isso. O meu maior medo que eu tinha, na verdade, e uma objeção que era muito grande quando eu entrei na fisioterapia, era não dar conta. Você achava que você não ia Eu dar achava conta? porque eu não era um cara que estudava muito. Né? Olha, gente! Quando eu fiz educação Confissões física, de adolescente aqui, ó. eu fiz faculdade de educação física. Na verdade, meu pai... Resumindo, né, gente? Porque senão também vai fugir do foco, mas o meu pai me preparou a vida inteira para fazer administração e comércio exterior. Ah, claro, porque o pai quer... São as carreiras ortodoxas, Exato. né? E eu não queria, porque eu não queria estudar. E aí, Quem diria, mocidade? Essa foi muito boa, hein? e aí eu entrei em educação física achando que eu não ia estudar. Se lascou. Mas eu estudei porque eu achava que era só jogar bola, fazer Ah, aquelas coisas maravilha, que viver todo na mundo pensa. quadra. E eu vi que o negócio era mais embaixo. E aí eu fiquei com medo de na fisioterapia não dar conta, porque assim, eu ainda era muito jovem, né? Então eu não tinha maturidade, eu de verdade eu passava horas e horas no bar bebendo, aquelas coisas de adolescente que perde tempo com coisas que é normais da Não, é idade. que é importante também, importante. né? Uhum. Então quando eu me formei, o meu medo é que eu não ia dar conta. E eu ainda fui para uma pós-graduação na Santa Casa, onde o negócio era Pesada. rígido. Esse era o meu maior medo. Quando eu entrei na gestão, qual foi a minha maior objeção? Eu falei, cara, eu vou durar 2 meses nesse cargo, porque eu vou ser mandado embora por incompetência. Eu pensei, porque Jura? eu não sabia, A não sua tinha objeção noção. maior é a autocrítica, então, É, né? eu sou É uma muito- crítica que te... Eu tenho aversão a mudanças. Pra falar bem claramente, assim, eu tenho medo de mudanças. Mas é muito interessante, né, Fê? Porque Ah. pra pessoa que tem medo de mudança estar onde você está, Exato. é porque você enfrentou de verdade É. esse medo, né? Mas eu tenho medo, de verdade. Eu faço muita coisa, mas eu tenho muito medo das mudanças. E quando eu neguei este cargo uma vez, Que loucura. né, para fazer o processo seletivo, eu neguei uma vez e depois, 2 anos depois, que eu fui aceitar. E mesmo assim, aceitando, pensando, eu vou ser demitido. E todo dia eu ia trabalhar pensando, eu vou ser demitido. Ai, meu Deus, eu vou ter ser que arranjar. E demitido. aí nem pra assistência não vai dar pra voltar, Ah, porque eu vou perder é aqui. muito louco, né? Que Isso. loucura. Não, E eu acho que isso é o medo da maioria das pessoas, mas é que muitas pessoas não sabem que tem o medo da mudança, né? eu Elas acho. acabam ficando com medo, mas não percebem isso. É porque, assim, o desconhecido... Tudo que é novo dá medo, né? É. Desconhecido, você não sabe. E sabe, Fê, uma coisa que eu sempre percebo na nossa sociedade, que a gente tem uma sociedade de castas. E as castas falam que a gente tem um lugar e que a gente não pode sair desse lugar. E isso serve para uma série de condições. Condição social, condição racial. Pode ver o quanto... Eu sou negra, sou uma mulher e sou mulher preta. O quanto incomoda a minha posição. Mas por quê? Porque todo mundo quer ter um amigo negro. Agora, quando você pega um lugar que não deveria ser o seu e a gente traz isso e cristaliza isso, e aí vem os medos. Isso é uma opinião, Sim, não, né, sim. minha, né? Assim. Eu acho que, tocando nesse assunto, né, mas o Brasil é um país muito desigual, né? Muito. E isso também contribui E é para que muito as pessoas... louco, né? Porque é muito desigual e conformado. Quer dizer, Aham. todo mundo aceitou a sua casta, né? Exato, exato. Mas eu acho que isso é cultural. E Então. por isso que quando a pessoa não aceita e ela se destaca, e aí a gente está pegando o gancho do que você falou, de questões culturais, raciais, e aí isso incomoda demais algumas pessoas, e aí a gente está entrando num assunto delicado, né? Mas isso incomoda algumas pessoas, mas isso porque essas pessoas, teoricamente, elas não aceitam. Não, e quer continuar na casta. Exato. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar de certa forma, urgentemente. A gente está tentando, né? A gente tenta com os nossos posicionamentos. Mas vamos lá, né? E aí, pegando o gancho, né? Voltando na questão da parte da aversão a risco. E aí, o que acontece é que, na verdade, eu fui vendo que não era um bicho de 7 cabeças, ser gestor. Mas, é assim, eu não vou falar que eu só me dei bem com o meu conhecimento técnico, porque eu também tive um curso chamado Lean Six Sigma que eu fiz no passado pela empresa, que ensina a gente a fazer partes de cálculos, estatística. Eu não vou entrar em detalhes do Lean Six Sigma, mas é um curso também que basicamente é o que você vê no MBA, que é você saber calcular, usar dados para ter cálculos, para saber processos, para ver erros de processos, como corrigir, diagrama de peixe, aquele
5W. E aí agora a gente está falando de fisioterapia baseada em resultados, Exato. né? Objetivos para você Exato. apresentar, né? Exato. Porque a gente só fala, ai, mas o paciente ficou tão contente, como se isso fosse um dado, né? E a gente não consegue mensurar isso no dia a dia, De né? jeito nenhum. Se foi eficiente ou não. Mas eu consigo mensurar, sendo gestor e com meus indicadores, o que a gente está tendo de eficiência. Então é isso. Eu acho que a gente tem que quebrar esse teto que a gente para, né? Ah, posso ser fisioterapeuta, você até aqui, depois eu viro gestor e acabou aqui. Não. Você pode galgar muito mais. E eu tô falando de salários e muito mais de cargos. E aí essa questão aí de salários, de galgar melhores cargos, que a gente acha que a gente não pode, né? Aham. Que a gente acha que na nossa casta a gente não pertence. E aí, como Olha, você rompeu isso? Nós, como fisioterapeutas, podemos ser muito mais, tá? É que a gente fica nessa ideia de eu sou assistencial e sou gestor. Acabou ali. Não, eu posso migrar, por exemplo, para um setor de qualidade. Eu tenho uma pós, MBA em Gestão e Saúde e Qualidade. Então, eu posso ser um administrador hospitalar e posso trabalhar com acreditação. Ah, mas para ser administrador hospitalar não tem que ter administração? Sim, mas eu não vou ser o administrador, aquele cara que é o administrador com um curso superior. Eu vou ser, por exemplo, não é um responsável técnico, porque é também um responsável técnico, só para as pessoas não confundirem. Mas é um cargo administrativo, Isso, só né? para as pessoas não confundirem com o responsável técnico da física, Isso. né? Mas eu viro um responsável técnico do hospital. A gente chama isso informalmente de administrador, porque você administra tudo que está ali. É administrador, né? Mas você tem um administrador de informação por trás de você. Então você consegue fazer isso. Você consegue, como fisioterapeuta, trabalhar no setor de qualidade. Você consegue, como fisioterapeuta, trabalhar no setor de NSP, de núcleo de segurança do paciente. Ah, não é só enfermeiro? Depende, tem hospital que vai querer só enfermeiro, mas onde eu trabalho não precisa ser só enfermeiro. Eu já trabalhei em hospitais que não eram Entendeu? enfermeira, eram físio. Então a gente precisa abrir a mente para isso. Ah, mas eu não quero só trabalhar em hospital, eu quero fazer outras coisas. Não tem problema, você pode fazer outras coisas. Você pode empreender, você pode sair do meio hospitalar e ir para um meio de gestão de um negócio seu. Não, e com ferramentas que você já tem, né, Fê? Exato. E aí eu vou até aproveitar agora a pergunta, porque você fez MBA, vários cursos. O online é capaz de te capacitar? Porque a gente, quando pensa em curso, fala, vou lá. Mas a gente mudou a dinâmica. A Liga da Física já mudou essa dinâmica. Isso é uma briga, né? Porque as pessoas... Eu escuto muito isso, assim, ó. Ah, mas o online... Vamos pegar o gancho da graduação para chegar na física, né? Na física intensiva. Eu escuto muito assim... Ah, mas a fisioterapia online não pode, porque eu tenho que ter vivência, eu tenho que tocar no paciente, eu tenho que ir lá ver as peças, Gente, não existe graduação 100% online. Né? A Renata sabe muito mais do que eu, ela entende muito mais dessa área do que eu. Não existe isso. Mas eu faço sempre uma analogia. Você prefere um aluno na sala dormindo ou um aluno EAD estudando? Pelo amor de Deus. Porque o que a gente mais tem é aluno dormindo. Ah, mas por quê? Porque o cara trabalha o dia inteiro. Então o EAD ele dá aquela diferenciada para ele estudar quando ele quer e quando ele pode. Ah, mas eu não vou estudar bem porque eu não tenho ninguém me acompanhando. Meu amigo, se você não quiser, você não vai estudar pelo EAD, pelo presencial, por nada, nem com uma arma na cabeça. O cara te mata e você não estuda. E foi daí que a gente teve, então... claro, a ideia não foi minha, a ideia principal foi da Camila, que foi a história da fisiointensiva. Então, a gente vai começar a entrar agora neste mundo EAD. E, obviamente, que nós tivemos muitas críticas, a Camila lembra disso, várias pessoas criticavam a Liga e tudo mais, e resumindo a história, hoje todo mundo está fazendo EAD. Né? Todo mundo que me criticava e criticava a Liga está fazendo EAD. E isso é bom, porque eu adoro quando dá um tapa na cara das pessoas assim. Né? Porque as pessoas criticam coisas que elas não conhecem. Então, assim, o EAD, ele trouxe uma possibilidade de pessoas que jamais poderiam assistir uma aula presencial de inúmeros professores. Chegar em lugares, né? Exato. E era uma coisa que a gente achava muito louco, porque o cara vinha e falava, eu sou da cidade e tal, a gente fala, de onde é essa cidade? Nem imagina. E ele estava assistindo a nossa aula. Então, assim, eu vi no EAD, depois que eu entendi o que era, até com a questão de classe de aula inversa, nós já tivemos uma pós assim. E, cara, isso é fantástico. E eu acho que é uma tendência que não tem pra onde correr. Então, associando EAD, você é um gestor, você é professor, você está sempre se capacitando, sempre lendo. E fazendo pós. Então, assim, essa questão de eu não tenho tempo tudo depende do referencial, né, Fê?
Meu professor falava, né, que se a gente podia dormir da meia-noite às 6, né? Mas, obviamente, não é isso. A gente tem qualidade de sono, mas quando a gente fala isso, é porque, assim, a gente quer dizer que você só não estuda se você não quiser. Porque você não precisa estudar 2 horas por dia. Você pode estudar meia hora. Se você... mas eu não tenho todo dia. Eu quero 3 vezes na semana. Não faz mal. Se você estuda meia hora 3 vezes na semana, você está estudando. Não, se você colocar no mapa quanto você estudava, que vai dar 0, quando você salta para meia hora 3 vezes na semana, é um absurdo, né? Se você parar para contabilizar o quanto que você passa na rede social, talvez você consiga estudar. Não é? Né? E eu fiz essa reflexão porque eu passava horas na rede social. Imagina, eu porque também. tudo bem que é uma rede social para trabalho, mas não deixa de... Não, mas de alguma forma você acaba tendo um entretenimento. Exato. Ali, né? Então isso te consome o tempo. Então você precisa organizar. Então você vai ter que saber organizar a sua vida de acordo com qual é. Hoje eu organizo minha vida entre trabalho. Tudo bem que hoje eu diminui um pouco as minhas rotinas de aula, mas isso foi uma opção minha, porque eu queria descansar a mente. Também, né? Mas eu sempre consegui fazer trabalho, aulas, que também é um trabalho, é um outro trabalho, com o meu surf no final de semana, estar com a minha esposa, que eu preciso estar com ela, por favor, e ainda estudar. Né? Então dá para fazer. E o online permite isso, né? Muito mais Porque flexível. assim, por exemplo, a gente está em São Paulo. Se você vai se deslocar até uma escola, o tempo que você se deslocou, você já estudou, né? Sim. Porque pega trânsito e tudo mais. Então, além disso, além de ter essa organização mental mesmo, de prioridades que você consegue deixar muito claro pra gente, tem essa questão de que o EAD, ele facilita, ele vem... Não, gente, não tem jeito. Eu acho assim, as pessoas... Eu era uma crítica do digital também. Crítica não, na verdade. É que professor, né, de faculdade, ortodoxo. A gente quer ensinar como a gente aprendeu. Eu sou de uma escola federal e tudo mais. Mas, assim, depois que descortinou-se na Física Intensiva, foi a Física Intensiva que tirou essa venda dos meus olhos, é exatamente isso. Você começa a enxergar que não é online, não é EAD, é só uma sala de aula nova. Né? É uma nova sala de aula. A minha pós é EAD. Exato. Eu não faço pós-presencial porque o tempo que eu economizo tendo que me deslocar lá, eu uso para estudar. Olha aí, né? Você então gerencia muito melhor seu tempo, consegue produzir mais. Fê, muito, muito obrigada. Não tem como agradecer, de verdade. Fernando, extremamente importante, fisioterapeuta, gestor, professor, tirar esse tempo para estar aqui com a gente. E, a partir de todos esses elementos que o professor Fernando trouxe pra gente, de você não estar conformado com a situação, de achar que você pode mais, de achar que você pode empreender sob esse aspecto, não é montar uma empresa CNPJ, mas ser empreendedor da sua vida, exato, né? Do seu trabalho. Foi pensando em tudo isso, levantando todas essas temáticas e essas questões que a gente vê com tanta recorrência entre os nossos alunos e colegas, que a gente desenvolveu o MBA, Fê. O MBA, ele aprofunda o pensamento, o raciocínio clínico. Então, tudo isso que a gente traz de referencial teórico, tudo que a gente traz de técnico, a gente vai falar também no MBA, só que de uma maneira mais madura, né, à luz do raciocínio clínico. Eu faço parte de uma academia, que é a Academia do Raciocínio Clínico Internacional. Eu sou a única fisioterapeuta, só tem médicos. A gente não aprende a raciocinar clinicamente. É muito ruim isso na gente. Então, a gente vai trazer todo esse conteúdo, só que sob esse aspecto. E aí, para cada conteúdo que a gente traz a visão empreendedora. E agora, nesse sentido que você trouxe pra gente, de tá incomodado com a posição, né? Então, exato, eu posso melhorar e ter essa visão. E olha aqui, ó, aqui tem um caminho, aqui tem outro. Então, a gente traz a ferramenta e mostra como dá para usar melhor. Porque, no final, a gente enterra tesouros, né? A gente enterra talentos. Porque uma série de coisas que a gente tem, a gente não usa para fazer dinheiro, para fazer negócios. E aí, professor Fernando, lógico que é nosso professor no MBA, mas eu queria que você falasse o que você achou desse Antes trabalho. disso, eu vou te fazer uma pergunta só pro pessoal. É só para fisioterapeuta o MBA? É só para fisioterapeuta. Tá. E por que eu fiz essa pergunta, então, né, pro pessoal entender? É que não tem nenhum curso voltado para o fisioterapeuta. Né? Então, quando você vai fazer um curso de gestão em saúde, ou MBA, acreditação, qualquer curso na parte de gestão não é só para o fisioterapeuta. Aliás, o físio quase nem aparece, né, exato, Pedro? Porque ele é mais para enfermagem, para o médico. Eu posso fazer? Posso, mas quando eu tenho algo voltado diretamente para o profissional, eu estou direcionando todas as qualidades e potencialidades técnico-científicas daquele profissional
e associando com uma outra questão, que é a questão de gestão. Né? Então isso é extremamente importante de verdade. A gente não tem isso, que eu me lembro no Brasil, não tem mesmo. Eu não tô lembrando de ter curso assim, porque eu, quando fui fazer o meu curso, eu procurei alguma coisa voltada para física e não achei. Tá? Então eu acho que isso é o primeiro, acho que é a primeira parte assim para falar da importância, é voltado para o público específico. Isso. Segundo ponto é que isso é primordial na formação do fisioterapeuta e deveria, tá? Eu não estou falando de formação de faculdade agora, porque a gente sabe que isso não engloba, mas ele é extremamente importante na formação. E aí vou pegar a palavra que você falou de empreender, não empreender no empreendedorismo, mas empreender o seu caminho. Porque as pessoas acham assim, eu vou virar gestor porque eu trabalho 10 anos. Não, você não vai virar gestor porque você trabalha 10 anos. Você vai virar gestor porque você tem que empreender a sua carreira. E aí você tem tem que gente que acha gerenciar a sua ruim, né? carreira. Fala, nossa, eu tô aqui há 10 anos e não consegui. Exato. O menino chegou, tem 2 anos e ele é o gestor e eu não, Exato. né? Porque você não gerenciou a sua carreira. Então você precisa saber isso. E aí você vai, dentro do MBA, você vai ter essa noção porque você vai ter uma coisa técnica voltada para o fisioterapeuta. Então eu acho de extrema importância, eu gostei, pra falar a verdade, eu gostei do convite, porque para mim é uma área nova como professor, né? Porque atuando não, né? Eu já tenho bastante tempo, mas como professor é uma área nova. Então eu acho que para mim também vai ser uma experiência muito bacana de conseguir ali lidar e passar o meu aprendizado e o que eu posso contribuir para o pessoal. Então eu acho que vale muito, muito a pena o pessoal conhecer. Nossa, foi maravilhoso. Você sabe que a gente teve que sair muito da nossa zona de conforto para fazer o programa desse MBA. Porque a gente também tá muito tecnicista, assistencialista demais. E aí a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa profunda das escolas, dos MBAs ou qualquer outro tipo de pós-graduação, curso de extensão. Eu não encontrei nada. Nada. Você tem que adaptar, né? O currículo inteiro pro profissional. Totalmente inovador. Então, a gente teve realmente que sair da nossa casinha, sabe? Repensar, ressignificar o que é ser fisioterapeuta. Exato. Né? Pensar nos profissionais que a gente tem, que são fora da curva, pra gente pensar exatamente nesses dois lados da moeda que a gente traz no MBA. Um lado é o técnico, né? E que ele é realmente importante, porque a gente está falando de... E tem gente que vai ser sempre ali, não técnico. E é técnico, e tudo bem, exato. Não tem problema nenhum. Agora, o outro lado é essa visão de adquirir habilidades e competências até para o técnico fazer mais sentido. Exato. Porque você não seria tão bom gestor se você não tivesse uma técnica muito boa. Você enxerga as pessoas a partir daquilo que você conhece como ferramenta científica. Só que aí você vem adquirindo as soft skills, né? Que hoje se fala tanto, né? A gente não falou muito nisso, né? É que a gente é muito hard skill, né? A gente é totalmente hard skills. Totalmente. E aí as pessoas não fazem a menor ideia da importância que... É que a gente gosta de falar... O mundo fala as coisas de forma bonita, né? Isso. E o soft skill, o hard skill. Mas é basicamente, gente, hard skill é o conhecimento técnico-científico, soft skills são os conhecimentos que você vai adquirir no seu dia a dia, como você vai gerir o seu comportamento, como você vai lidar com as pessoas. E eu acho que é isso que falta pra gente, totalmente. Né, fisioterapeuta. E, ó, romper mesmo, gente, as barreiras. E é pra isso que a gente tá aqui, desafio novo da Física Intensiva. Vamos em frente. Não é? Vamos em frente. Também a gente tem um timaço, né, gente? É diferente, é fácil, assim, com essa galera boa aí. Mocidade, professor Fernando Badista. Obrigado, viu, gente? Valeu, Rê. Obrigada aí, Fê. Até a próxima. Até o MBA. Até lá. Fê, nossa, valeu demais. Obrigada valeu, mesmo. A gente tá aqui, ó, nesse sofrimento. E você viu, meus filhos? Esses você 4 tá são... aula de ventilação, né? Você Isso aí. Pois é, a gente tá aqui com bases no 4º volume. Na verdade, são 10, né, que a gente tem. Já tem praticamente quase todos escritos. Te conhecendo, acho que não vai ser só 10, não. A pessoa tem muito pra falar, né? Aí o primeiro a gente fala só de base mesmo, avaliação, sabe? Exame físico, tá bem? Monitorização hemodinâmica, essas coisas. Aqui no segundo a gente fala de exames, mas isso é pra fisioterapeuta, sabe, Fê? Eu botei todos, tá? Ah, que bonito! Você é demais. Porque aqui nos exames a gente fala... Só não gostei do de ventilação. Eu imagino. Também é sacanagem você pegar meu livro de ventilação mecânica. Eu acho que eu acho que a gente devia fazer um juntos, na verdade. Eu tenho um, sabia? Então vamos finalizar esse negócio?
Eu já terminei ele, mas eu falta dar uma atualizada. Pois é, demorou muito, hein? Por favor. Aqui a gente fala só de abordagem terapêutica mesmo, que o povo gosta da clínica, e aí o Ventilação Mecânica, volume 1, que aí é sacanagem, né? Tem que ter o seu. A gente tá esperando aqui. Vai vir o Covid 3. A revolta. Covid 3, a revanche. E o livro da Ju. Da Ju. Né? Da Ju você chegou a dar uma olhada, tá lindo. Eu tenho também. Super didático. Da Ju eu tenho né? o e-book. E eu tava até conversando com o Carlos esses dias. Eu encontrei ele na feira, ele tá até com uma poltrona nova. O Carlos tá no MBA também. Eu sei. Eu acho que é um dos professores ali melhor pra falar disso daí. O cara é bom, né? Ele é empreendedor naquele sentido que a gente tava falando durante o podcast. Você sabe que acho que ele tem essa poltrona há uns 10 anos. É mesmo? Eu conheço ele desde quando ele iniciou. A Ju trabalhou comigo, né? Ela foi assistencial, trabalhou comigo, a gente se encontrou depois. Eu conheço ele há mais de 10 anos, ele já tinha essa poltrona, a gente levou pro hospital, não deu certo, porque na época a poltrona era muito pesada. E ele mudou o estilo da poltrona, ela tá mais leve, ela tá mais fácil pra ele foi né, aprimorando a ideia. E agora ele tá com a Arja, então agora ele tá bombando. Pois é, e ela tá no nosso MBA também. Então tá aqui a nossa coleção de filhos da Bora, Física Intensiva. Bora, chega, né? Valeu. Sextou. Você ouviu o Fisiocast. O Fisiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta.